Livro Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, de Ernesto Bozano. Capítulo 6. Fascinação hipnótica. A fascinação hipnótica pode ser considerado o fator sob o qual se concentra a prática da magia negra entre os povos primitivos, práticas com as quais reduzem a impotência serpentes e feras e chegam a perpetrar sortilégios de toda a espécie. Entretanto, a autossugestão dos que creem cegamente nas mesmas práticas, torna-se o segundo fator indispensável a fim de que o mal feito da magia negra atinja muito frequentemente seus objetivos. Daí sucede que a prática em discussão não deve se encarar levianamente, isso em consequência dos fatores supramencionados. Acresce, não obstante, como tudo concorre para demonstrar que, na prática da magia negra acontece o que se encontra nas manifestações supranormais do gênero, as quais, segundo as circunstâncias, possam todas resultar ora anímicas, ora espíritas, e, por sua vez, a prática da magia negra nem sempre resulta do fruto da fascinação hipnótica combinada com a autossugestão, já que, em circunstâncias especiais, surge indubitavelmente sua origem externa. De qualquer modo, fato que essa prática, na grande maioria dos casos, tem origem no potencial extraordinário que a fascinação hipnótica pode exercer em alguns indivíduos excepcionalmente dotados a esse respeito, potencial reforçado por um constante exercício no sentido maléfico. Começo, portanto, a considerar a prática da magia negra nas suas relações com a fascinação hipnótica, e isso limitadamente quanto ao que diz respeito aos povos primitivos. O que segue é um exemplo dentre os mais simples da fascinação hipnótica exercida pelo homem em animais. Paul Brunton, no seu livro intitulado A Science Chrétienne, página 108, narra que, encontrando-se na pequena cidade de Berhampur, encontrou-se com um fakir que o fez assistir à horrível experiência de autolesão, depois de ter retirado de uma cestinha, usando uma longa pinça de madeira, um enorme escorpião venenosíssimo. Pondo-o em terra. O autor prossegue. Naturalmente o escorpião pôs-se imediatamente em fuga, mas o fakir traçou rápido no terreno, com o dedo índice, um grande círculo ao redor do animal. Eis que o escorpião, quando apenas alcançava a linha traçada pelo fakir, parava bruscamente e retomava ânimo para ir para o sentido oposto. Mas, quando alcançava o obstáculo imaginário do outro lado, parava bruscamente como da primeira vez, e novamente buscava livrar-se do perigo na outra direção, mas sempre inutilmente. Contemplo estarrecido a cena e é inútil acrescentar que fiscalizo intensamente aquele homem à luz meridiana de um sol tropical. Mas não há nada a acrescentar. O fenômeno é verdadeiro e repete-se sem parar durante 4 ou 5 minutos, até quando fiz sinal ao fakir de estar plenamente satisfeito. Então, ele prendeu de novo o escorpião, levando-o para o cestinho. Como se vê, trata-se de um fenômeno de aparência bastante simples, mas que, em realidade, subentende uma questão formidável relativa aos poderes ocultos da vontade humana. Disso não se pode duvidar. Mas como se exerce, nessas contingências, o fascínio hipnótico gerado pela vontade do fakir? Este último agiu talvez telepaticamente ao vigiar o escorpião, inibindo-o de ultrapassar o círculo traçado, cada vez que o percebe avizinhar-se desse limite, ou o dedo do fakir deixou um fluido inibidor no círculo traçado, fluido suficientemente eficaz para ser percebido pelo escorpião e ser detido. Ninguém sabe. Todavia, não se entrevêem outras explicações presumíveis sobre o curioso fenômeno, ou uma, ou a outra é a verdade, o que constitui, de qualquer maneira, um mistério muito sugestivo para se compreender. O escritor havia citado o incidente descrito no seu trabalho publicado na La Recerca Psíquica, 1938, página 253, e um assinante da revista, Sr. A. Minghetti, enviou logo outro caso análogo, no qual fala de um tal famoso homem das formigas, habitante de Ispra, no Lago Maior, conhecidíssimo nos arredores pela sua faculdade de libertar as casas.
da invasão das formigas. Tendo entre os dedos uma moeda considerada sagrada, traça um sinal ao redor da soleira da porta e da janela do quarto infestado pelas formigas e, daquele momento em diante, nenhuma formiga penetra mais naquele quarto. O relator escreve: passados 3 dias, na minha casa não havia uma só formiga. Eu as via andar e voltar em longas filas pelas ateias, subir pelos muros, passar diante da soleira da porta e nas sacadas das janelas, porém, sem nunca passarem dos limites. Digam o que quiserem. O homem das formigas tinha tido fé na sua promessa. Ver página 428. Citei esse outro incidente porque nele ressalta-se uma circunstância que tende a sugerir a interpretação fluídica do fenômeno. De fato, nesta vez, a inibição persistiu depois que o homem das formigas não estava presente, o que vale para excluir a hipótese da fascinação hipnótica, e a confirmar a outra da persistência nos riscos traçados pelo sensitivo, de um fluido inibidor perceptível pelas formigas, o que parece espantoso. Porque, então, um exército de formigas e um enorme escorpião venenosíssimo haviam de se encontrar na impossibilidade de atravessar uma linha imaginária traçada pelo dedo de um homem. Que coisa desprendeu-se daquele dedo? Por que a grande persistência na inibição? Fluidos ou vibrações? Mais provável que se trate de vibrações, no caso de que deveriam ser recebidas do éter circundante, não já pelo ar, porque o ar é móvel e o éter imóvel. Quantos mistérios para se resolver suscita um incidente supranormal de aparência insignificante. Nas tribos selvagens africanas a fascinação hipnótica se exerce sobretudo para tornar inofensivas as serpentes venenosas e esta é também a prova crucial que se requer para serem considerados feiticeiros autênticos. No livro do antropólogo etnólogo Lidio Cipriani, intitulado Em África dal Capo ao Cairo, lê-se o que segue a propósito dos feiticeiros africanos. Ninguém pode arrogar-se o direito de ser feiticeiro sem certas práticas pré-estabelecidas. Em regra, todo feiticeiro é um neuropata, que está predisposto a alucinações que ele acredita verdadeiras. Assim, como exemplo, começa a ver repetidamente em sonhos os amatonga, ou espíritos ancestrais, desejosos de usá-los como intermediários para os vivos. Então, um feiticeiro já maduro faz exame, se o julga apto, fala-o ingerir remédios que agravem os seus sintomas, e iniciam nos mistérios conhecidos só pelos feiticeiros. Nesse entretempo, o neófito emagrece muito, e isso é bom porque os indígenas não têm fé nos feiticeiros gordos. Eis que, um belo dia, ele volta da floresta com uma serpente piton enrolada em volta do pescoço ou do tórax, ou com alguma serpente venenosa nas mãos, reduzida em potência por efeito dos seus encantamentos. Ninguém, então, duvida mais dos seus poderes e ele inicia o exercício da sua profissão. O comandante Atilio Gatti, no livro Ida em África, a África Oculta, narra uma cerimônia de iniciação dessa natureza, que ele pôde assistir. Não possuindo o livro, devo limitar-me a referir o amplo resumo que da cerimônia publicou a Light, 1934, página 4. O comandante Gatti, na sua longa estada entre os Zulus, havia conquistado a amizade da famosa pitonisa Tuadekili. As pitonisas representavam o mais alto grau de hierarquia dos feiticeiros médicos, trabalhando constantemente em companhia de uma enorme serpente piton, obtendo curas que são prodigiosas e que a seu devido tempo referiremos. O comandante não conseguia compreender de que maneira quisessem as pitonisas procurar essas enormes serpentes campeãs piton, e mais ainda, e como jamais se viu chegassem a reduzi-las a condições de obediência canina. Mas, uma noite, em que resplendia no céu a lua cheia, foi-lhe concedido assistir, na floresta, à iniciação de uma jovenzinha de nome Ramini que deveria um dia suceder a Tuadekili. Ele escreve: apareceu na clareira a figura de uma jovem alta e espigada, com os braços estendidos para frente, que parecia arrastar-se no chão antes de trocar os passos.
Atravessou a clareira iluminada pela lua cheia, pelo que tive oportunidade de observar que estava completamente despida, e que manifestamente se achava em condições de profundo sonambulismo. Meu cachorro, ao vê-la prosseguir à nossa volta, tinha dado um longo gemido, cheio de terror, e com a cauda entre as pernas, correu a esconder-se debaixo da tenda. Ela passou próximo do ponto em que me encontrava, desejei chamá-la e falar-lhe, mas algo mais forte do que minha vontade estrangulou as palavras na minha garganta. Movi-me para segui-la e um calafrio de horror me atingiu quando vi que se dirigia para um barranco que era a cova das mais perigosas serpentes. Aproximei-me da jovem para aconselhá-la a considerar aquilo que fazia, mas não tive tempo, porque apareceu diante dela uma enorme serpente piton. Ereta sobre a cauda, balançava a cabeça maligna para a frente e ao seu redor, a poucos passos de distância, com os pequeninos olhos flamejantes como rubis aos raios lunares. A jovem parou, permanecendo rígida um instante, depois emitiu um suspiro convulso e retrocedeu automaticamente, dirigindo-se com passos lentos e solenes para a cabana tabernáculo, sempre com os braços estendidos à sua frente, e os olhos arregalados que pareciam fixar-se no vácuo. Atrás dela seguia a serpente piton, um monstro enorme de 18 pés. Mas aquele monstro horrível a seguia docilmente, inocuamente, como um cãozinho bem adestrado. No dia seguinte de manhã, meu servo indígena acordou-me de um sono profundo para trazer-me, junto com o café, a seguinte mensagem. Tuareg encarregou-me de dizer que o homem sábio e sagaz também é discreto e prudente. Eu tinha entendido. No interessante episódio exposto, o que pela teoria se deve ressaltar, consiste em que a jovem, em condições sonambúlicas, não teve necessidade de penetrar na cova das serpentes para ir procurar a piton que deveria segui-la. Mas foi a piton que, atraída à distância pelo fascínio hipnótico que se irradiava da jovem sonâmbula, foi oferecer-se a ela, submissa, obediente aos seus sinais. Acrescente-se que, ao que parece, não são unicamente as serpentes que experimentam à distância o fascínio hipnotizante dos feiticeiros e das pitonisas, mas até as feras são atraídas à distância bem maiores da mesma maneira como aconteceu com a piton em discussão. Eis um exemplo dessa natureza. Retirei-o do livro de Geoffrey Gorer Africa Dances. Gorer, junto com um negro dançarino por profissão, percorreu em todos os sentidos as colônias francesas e inglesas da África Ocidental, com o fim de estudar a dança religiosa e nupcial dos indígenas. O livro por ele escrito é o resultado dessas investigações, mas compreende-se logo que, além do objetivo de estudo a que se havia proposto, podia assistir a manifestações de toda a espécie, entre as quais também há incidentes de fascinação hipnótica à distância. Os dois casos que se seguem são os mais extraordinários do gênero. Achava-se com o negro Benga, em Abomey, cerca de 1000 milhas da costa de Dakar, quando aconteceu assistir a uma das costumeiras práticas mágicas para a descoberta de um ladrão. Depois de meia hora de espera, durante a qual o feiticeiro não havia mais cessado de repetir em voz baixa as misteriosas fórmulas do ritual, viu-se chegar de carreira, esbaforido e arquejante, um homem que prostrou-se aos pés do feiticeiro, declarando-se culpado. O chefe da tribo havia explicado que, em virtude das práticas mágicas realizadas, o ladrão foi forçado a vir a assumir a falta, acrescentando que porém só bem poucos feiticeiros fetiches estavam em condição de obter o prodígio. O episódio torna-se assim um belo caso de fascinação hipnótica à distância, mas, no dia seguinte, deveria suceder bem outra coisa. O relator escreve. No dia seguinte, descobriu-se que, em mim e provavelmente também em Benga, havia-se encarnado o espírito de um feiticeiro do fetichismo de Agassou, aquele cujo feitiço é a pantera, pelo que fomos admitidos, direi assim, como membros honorários daquela seita.
Depois de ter passado uma noite no Tugúrio convento, nos foi dito que havíamos nos tornado membros da seita, mas era preciso ainda que fôssemos iniciados nos mistérios da feitiçaria da Pantera, com a antecipada promessa solene de não falar mais com ninguém sobre o que houvéssemos visto e experimentado. Com base nisso, eu devia livrar-me da máquina fotográfica e entregar o caderno de notas e lápis. Desagradava-me o dever de ter mantido minha palavra porque teria muitos acontecimentos curiosos para narrar, mas o último espetáculo oferecido aos chamados feiticeiros honorários da feitiçaria da Pantera não posso deixar de revelá-lo. De manhã bem cedo, junto com o feiticeiro e os outros acólitos da seita, nos dirigimos para um campo aberto, no meio de uma cultura de milho. Foi sacrificada uma galinha às mãos das panteras e o feiticeiro entrou logo um canto monótono, a baixa voz, com fórmulas rituais perpetuamente repetidas. Nós dois ficamos à parte, mastigando folhas de cola e observando. Depois de cerca de 1h30, surge de um campo de milho uma magnífica pantera adulta, que continuou a avançar até alcançar o grupo dos adeptos ao redor do feiticeiro. Logo depois, apareceu uma outra, e ainda mais outras e outras. Enfim, contamos 15 no meio de nós. Chegavam de todas as partes. Antecipadamente, havíamos sido avisados solenemente de não tocar, por nenhum motivo, nelas e de não espantá-las, porque as panteras não haviam feito mal a ninguém, salvo aos malvados. Malgrado essas boas palavras, eu me sentia aterrorizado, e minhas pernas estavam tremendo, com um tremor convulso, mas fiquei quieto e imóvel no meu lugar. O que aconteceu no final foi espantoso. Tão logo o feiticeiro cessou sua monótona salmodia, a baixa voz, as panteras, uma de cada vez, afastaram-se rapidamente em todas as direções. É de se notar ainda que, a primeira pantera que chegara, havia devorado a galinha sacrificada. Era essa a primeira vez em que, na África, eu vira, de longe, essas feras em liberdade. O episódio aconteceu cerca de 15 milhas de Abomey. Ver páginas 230 a 232. O primeiro dos episódios relatados em que, por obra dos esconjuros de um feiticeiro, vale dizer, por obra da fascinação hipnótica que se desprende da poderosa vontade de um homem, assiste-se ao fato espantoso de um culpado que chega ofegante arquejando, correndo a prostrar-se aos pés do feiticeiro, confessando a própria culpa. Se assiste a isso, então um evento semelhante é, de per-se, neste sentido, de pasmar, de tornar bastante menos inverossímil o segundo episódio, no qual não se trata mais de homens mas de animais que se submetem à distância, ao mesmo potencial de fascinação hipnótica. A diferença, então, entre os dois fenômenos consistiria unicamente na seguinte constatação: que aquilo que se submete à vontade do homem, pode também dar-se com a submissão do instinto animal. Sendo assim, dir-se-ia que, se um homem culpado, provido de razão e de vontade própria não pode resistir ao impulso que o alcança de longe, constrangendo a vir correndo para se acusar, perdendo o fruto do roubo, e sujeitando-se às consequências, se assim é, então esse fato parece mais espantoso ainda do que aquele das serpentes Piton, e das feras, que, por sua vez, sofrem inconscientemente o mesmo fascínio subjugador. Em outras palavras, o verdadeiro e inaudito prodígio revelador dos casos dessa natureza consiste no potencial insuspeitado da vontade do homem, capaz de agir à distância, submetendo à própria vontade homens e animais. Esses conhecimentos, ainda rudimentares nos povos civilizados, deveríamos aprendê-los em toda sua potencialidade positiva com os povos primitivos. Termino com um episódio que registro, talvez erroneamente, entre os pertencentes à fascinação hipnótica, porquanto eu sabia que a essa interpretação opõem-se objeções teóricas sérias, mas o episódio é a tal ponto inacreditável, embora que quem o referiu é digno de toda confiança, que prefiro deixar aos leitores a tarefa de classificá-lo de acordo com os critérios pessoais de cada um.
Retiro esse episódio do livro de W.B. Seabrook Jungle Wise, Costumes da Jungle. O autor consegue recolher preciosas observações sobre os ritos, costumes, psicologia e filosofia dos povos primitivos. Conseguiu mais do que tantos outros quando começou a aprender a língua da jungle, e em seguida, ele teve êxito ao persuadir uma famosa jovem feiticeira chamada Wamba a unir-se à própria escolta, fazendo-a viajar numa cômoda hamaca, carregada por 2 estacas no ombro dos homens. Sucedeu que a presença da feiticeira no grupo do homem branco serviu para dissipar toda a desconfiança dos chefes de tribo e o homem branco obteve poder para ver tudo e saber tudo. Ele chegou um dia na aldeia de um grande chefe chamado Sunday, no momento em que ele celebrava as proezas do seu irmão, a quem sucedia no comando da tribo. Havia congregado para essa circunstância todos os feiticeiros a seu comando, que produziam prodígios de magia negra na presença do autor, entre os quais o seguinte que o autor antecipou com as seguintes observações. Na tarde daquele dia aconteceu o episódio mais estranho e embaraçoso de toda a minha experiência na África. Reluto quase de falar dela. Estava perplexo e desorientado, pois não dei nenhuma interpretação sobre o que tinha acontecido realmente ao assistir o fenômeno, mas depois de tê-lo visto, senti-me bastante mal e também custei a me refazer. Tratava-se de uma horrível experiência de magia negra, na qual 2 criancinhas são trespassadas por espadas afiadas. A feiticeira Wamba teve êxito ao persuadir as 2 crianças a deixarem-se trespassar. As crianças foram entregues aos feiticeiros que se fecharam com elas no recinto secreto, e lá permaneceram o dia inteiro. Chegada a noite, reuniram-se todos numa ampla praça da aldeia, iluminada de dia por numerosas tochas. Os próprios indígenas pareciam, numa grande parte, nervosos, quase aterrorizados pelo que se estava preparando. Os velhos murmuravam que a experiência não devia ser permitida. Sunday havia me dito. Trata-se de alta magia, mas é muito perigosa porque nem sempre as crianças se restabelecem das feridas recebidas. Mandaram as 2 crianças juntas aos feiticeiros. Pareciam passivas, como se achassem sob a ação de poderosas drogas, mas mantinham-se de pé, e iam adiante com os olhos escancarados e o olhar vago, como se estivessem em condições sonambúlicas. Eu quis apalpá-las, eram crianças que eu conhecia, em carne e osso. Junto comigo estavam feiticeiros que quiseram apalpá-las por sua vez, assim como quiseram tocar e examinar as espadas por eles a serem brandidas. Eram espadas de aço, aguçadas, afiadíssimas. Posto isso, os leitores compreenderão por que motivos repugna-me descrever o que vi, realmente com meus próprios olhos, junto com a multidão dos indígenas. Os 2 feiticeiros levantaram para o alto as espadas, mantendo-as firmemente em posição vertical com a mão esquerda, em seguida, com a direita, arremessaram-nas do alto sobre as crianças e as mantiveram sob a ponta da espada, tesas como borboletas nos alfinetes. Aquelas crianças estavam ali, na minha frente, visíveis a todos, suspensas no alto, e as pontas das espadas viam-se aparecer do outro lado. A multidão horrorizada gritava. Todos puseram-se de joelhos, muitos cobriram os olhos com as mãos e algumas mulheres desmaiaram. Os 2 feiticeiros carregavam ao redor da praça seus horríveis troféus, mantendo no alto, com os braços tesos, os 2 corpinhos duros, inertes e fraquinhos como mortos. Mas realmente suas feridas não sangravam. Depois dirigiram-se para o recinto secreto no qual desapareceram junto com as crianças. Disseram-me que, se tudo tivesse corrido bem, dentro de um par de horas, eu poderia rever as 2 crianças vivas em condições normais. De fato assim foi. Depois de cerca de 2 horas, as 2 crianças foram conduzidas à minha presença, plenamente restabelecidas e vivas. Ver páginas 113 a 118. O relator comenta assim.
Nesta prática selvagem, esconde-se uma grande interrogação para se resolver, interrogação em que até agora persistentemente tenho me mantido calado, fugindo dela. Mas agora sinto que não devo mais fugir, embora discuti-lo parece-me bastante difícil. Para mim, a prática da magia negra dos feiticeiros africanos impõe um dilema insolúvel porque, de um lado, não acredito em milagres, e não admito que com a magia possa se produzir materializações vivas e fenômenos físicos portentosos. Mas, por outro lado, estou seguríssimo de que, diante de certos fenômenos que vi, não existe nenhuma hipótese baseada em charlatanice, e sobre jogos de prestidigitação. Permitam-me que eu termine com um paradoxo. Poderia dar-se que um dia fosse constrangido pela razão acreditar na evidência dos fatos por mim presenciados. Até no fato de um homem que se transforma numa fera, mas o dia em que devesse admiti-lo, recusar-me-ia igualmente em consentir ter assistido a um milagre. E nesse ponto não transigirei nunca. A feiticeira Wamba disse que estou errado, mas com toda sua sapiência não pôde ajudar-me a compreender. Afirma, porém, que se eu consentir em permanecer com os seus, renunciando a tudo, até mesmo a mania de investir contra todos pedindo explicações, ela se empenhará em fazer-me compreender, mas me previne que, nesse caso, eu entrarei por um caminho que não tem volta. São esses os comentários do relator, dos quais se apreende que ele, por sua vez, permaneceu perplexo e desorientado, porque nenhuma interpretação do evento em exame está em condições de satisfazê-lo. Precisamente quando acontece com quem escreve. Limito-me, portanto, a fornecer a respeito as elucidações metapsíquicas que servem para esclarecer, até onde for possível, o mistério a se resolver, desse modo, ajudando a orientar corretamente o pensamento da investigação. Em primeiro lugar, tendo registrado o episódio entre os pertencentes à fascinação hipnótica, sinto-me no dever de expor as objeções teóricas contrastantes com esses registros. No caso em que o fenômeno pertencesse à categoria da fascinação hipnótica, então deveria inferir-se que a vontade dos feiticeiros chegou a hipnotizar e sugestionar, à distância, a multidão inteira dos espectadores, causando neles uma alucinação cinematográfica coletiva, pela qual acreditavam ter assistido a uma portentosa e horrível experiência de magia negra, onde nada de semelhante havia acontecido. Ora, nada de mais gratuito e anticientífico numa semelhante explicação, já que, na casuística hipnótica, não existem exemplos de alucinações coletivas à distância por transmissão telepática do pensamento. O professor Enrico Morcelli e o professor Richet são explícitos em condenar essa interpretação gratuita das percepções coletivas nas manifestações supranormais. Foram eles que nas suas obras declararam que na casuística do hipnotismo, como na patologia mental, não existem exemplos de alucinações coletivas por transmissão telepática do pensamento, acrescentando que conhecem-se unicamente raros exemplos de alucinações coletivas por sugestão verbal, especialmente entre a multidão invadida por uma psicose mística. O que é radicalmente diferente, sem contar que, assim como as alucinações por sugestão verbal subentendem a presença de sujeitos neuropatas, também se dá que entre a multidão acometida de psicose mística, aqueles que sofrem coletivamente o contágio psíquico, são 3 ou 4 indivíduos, jamais a multidão. O professor Charles Richet no seu traité de Metapsychic, exclui peremptoriamente essa hipótese da quantidade das autênticas e fala nos seguintes termos. Para desembaraçar-se de um fenômeno que turva nossa tranquilidade científica, fala-se de alucinações. O que em verdade é muito cômodo e muito simples. E quando isso não basta, então recorre-se às alucinações coletivas. Mas não existem alucinações coletivas. Os alienistas não conhecem esse fenômeno. Ver página 752, da primeira edição, Traité de Metapsychique.
Tudo isso sob o ponto de vista teórico, já é muito, porque deveria bastar para eliminar a hipótese alucinatória do número das aplicáveis ao caso em exame. Mas se se analisa o mesmo caso, surgem particulares que provam a realidade do que sucedeu. Assim, por exemplo, o relator informa com espanto que aquelas horríveis feridas de fato não sangravam. Ora, isso é o que se dá nos casos de autolesões nos faquires indianos, que transpassam as feices com um alfinete, transpassam os músculos dos braços com um punhal, dilaceram o ventre, sem que das feridas escarra uma gota de sangue, enquanto os sinais das feridas desapareçam imediatamente. Se se trata de alfinetes nas feices, cicatrizam em menos de um quarto de hora se se trata de ferimento com punhal, e em algumas horas de absoluto repouso e mobilidade. Se se trata de ventres dilacerados. Disso, portanto, se deverá deduzir que as crianças estavam efetivamente sob a ação de uma poderosa sugestão pós-hipnótica, nesse sentido, a elas transmitida pelos feiticeiros. E se é assim, então o fenômeno observado era autêntico. Sem contar que, se se tratasse de alucinação coletiva, então a alucinação deveria ter se desenvolvido normalmente em todos os particulares e, assim como normalmente os ferimentos sangram mais ou menos abundantemente, os espectadores deveriam ter percebido o sangue que escorria das feridas imaginárias. Finalmente, deve levar-se em conta a explicação fornecida pelo chefe da tribo Sunday, que disse que se tratava de alta magia, que porém era muito perigosa, porque nem sempre as crianças saravam dos ferimentos recebidos. O que equivale a dizer que às vezes as crianças morriam. Se isso acontece em algum caso, então devia tratar-se de experiência autêntica de magia negra, visto como as alucinações não levam à morte.